Olá, eu sou Shane Manfro, autora do livro Primeiro Eu, o Mundo Depois. E a mensagem do mês de março diz: quando você se ama, você define padrões de como os outros devem tratá-la. Quando eu me amo, eu limito o meu espaço. Eu sempre dou exemplo e tem uma mensagem aqui, acho que a gente ainda não leu ela, mas ao longo do ano a gente vai falar sobre ela, que eu comparo a feminilidade com uma rosa. Então, se você não tiver delicadeza e cuidado ao tocar numa rosa, você vai se espetar. Ela tem os limites dela muito bem pré-definidos, pré-estabelecidos. E ela sabe o seu valor. Da mesma forma, quando a gente se ama, quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente entende o nosso lugar no mundo, o meu lugar dentro de mim mesma, a minha essência, o meu auto-amor, o meu autocuidado, a minha autovalorização, eu já defino padrões para que os outros entendam como eu devo ser tratada, de que forma eu sou amada, de que forma eu me sinto amada, como é precioso cuidar de mim e como eu valorizo isso. Então essa é a nossa mensagem aqui do mês de março, o nosso separador do mês, como eu estou mostrando aqui no vídeo. E a mensagem do dia 1º, então, diz o seguinte: ninguém nasce pronto. Em alguns momentos, podemos ter a falsa impressão de que a grama do vizinho é mais verde ou de que algumas pessoas foram selecionadas para uma vida de privilégios e sucesso sem esforços. No entanto, há uma verdade fundamental que devemos lembrar: ninguém nasce pronto. Cada pessoa que admiramos passou por um processo de lapidação, tanto pessoal quanto profissionalmente. É natural nos compararmos aos outros e eu diria que em alguns momentos é até necessário, mas é importante reconhecer que cada um de nós está em uma jornada única. O que vemos na superfície, os sucessos, as conquistas e as aparências brilhantes, muitas vezes escondem anos de esforço, desafios, dores e crescimento. Aquelas pessoas que parecem ter tudo sob controle também enfrentaram suas próprias batalhas e superaram obstáculos para chegar onde estão. E acredite, ainda enfrentam. A lapidação do nosso ser é um processo constante e necessário. Assim como um diamante bruto precisa ser cortado e polido para revelar seu brilho, nós também precisamos nos moldar através das experiências da vida. Precisamos ser lapidadas. Cada dificuldade, cada erro e cada aprendizado nos ajudam a aprimorar nossas habilidades e a fortalecer nosso caráter, nos aproximarmos da melhor versão de nós mesmas. Esse livro traz essa essência. Esse momento do primeiro eu, o mundo depois, vai te lapidar. Vai lapidar tua essência, tua alma, teu ser, vai te trazer de verdade para o mundo, sabe? Nós não nascemos prontas e, por mais que tenhamos facilidade em aprender determinadas habilidades, de qualquer forma é preciso uma lapidação constante para ser o que se quer ser e ser com excelência, entende? Entregue-se a aprimorar suas ideias, projetos, planos, alma, coração e, claro, sua autoimagem. Você não nasceu pronta, mas quanto antes começar, antes pronta estará. Essa é a mensagem do dia 1º de março e eu quero começar trazendo aqui sobre a minha experiência pessoal, a minha dificuldade em aprender. Até anotei aqui para eu lembrar de falar. Eu nunca tive facilidade em aprender, seja lá o que fosse. Na faculdade eu era uma nota 6, 7, na escola a mesma coisa. E eu nunca me senti inteligente. Por que eu tô falando isso? Porque por muitas vezes eu me comparei. E claro, como eu coloquei aqui, em muitos momentos é importante a gente se comparar. Entender, poxa, em que fase de desenvolvimento de vida como adulta eu estou? A gente não presta atenção nisso. A gente olha para o desenvolvimento das crianças. Então, poxa, uma criança que começou a andar com 10 meses e uma começou a andar com 1 ano e 2 meses, não tem diferença nenhuma. Não importa se começou com 11 ou com 1 ou com 2, porque a minha filha começou com 9 meses e ela é muito mais inteligente que a tua. Não tem nada a ver com isso. O desenvolvimento, ele tem
um time, certo? Agora, se o teu filho tem 2 anos e ainda não caminha, aí existe um atraso de desenvolvimento, sim. Então, entende que tem aquele time, né? 2 meses para baixo, 2 meses para cima, mas se passar muito disso, tem atraso no desenvolvimento, tem atraso na fala, se não está falando, se não está ainda formando frases, tem 3 anos. Poxa, a gente precisa entender em que etapa de desenvolvimento os nossos filhos, netos estão. Então, existe esse ponto primordial na vida das crianças e existe também isso na nossa vida, que é importante ser analisado. Por quê? Porque se eu tô, poxa, todas as minhas amigas, as pessoas que se formaram comigo estão fazendo isso, aquilo, fizeram isso e aquilo. Não é criar um padrão social de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer faculdade, depois tem que casar, depois tem que ter filho. Não é criar um padrão, mas eu preciso entender as etapas de desenvolvimento como ser humano. Eu não posso ficar parada no tempo. E nós não nascemos prontas. Se assim como eu, você nunca teve muita facilidade em aprender, sempre foi uma aluna nota 6, 7, não é um problema. Você tem habilidades e mais facilidade em aprender outros assuntos. Eu demorei para entender isso. E eu fiquei muitos anos dando murro em ponta de faca. Para passar em qualquer prova que fosse, eu tinha que me dedicar muito, eu tinha que estudar muito, eu tinha que decorar muito, porque eu realmente sempre tive dificuldade para aprender. Eu não aprendi a forma que eu aprendo, entende? Porque eu aprendo quando eu ensino, eu aprendo quando eu resumo, quando eu falo, quando eu explico para alguém sobre o assunto. Mas eu não aprendo só ouvindo, ou era aquela aluna que fazia um resumo ali uma semana antes ou um dia antes da prova e pronto. Não, eu não era esse tipo de pessoa. E aí, por que eu tô contando isso? Porque a gente precisa entender que nós temos o nosso desenvolvimento e ao mesmo tempo a gente não pode estagnar, ficar se comparando ou achar que estamos muito atrasadas ou muito adiantadas e perder esse time do nosso próprio desenvolvimento. Se eu não tenho muitas habilidades, poxa, eu não sei muito bem cuidar da minha autoimagem, eu não sei qual o cabelo que fica melhor para mim, a maquiagem, eu não sei me maquiar muito bem, o que eu vou fazer? Eu preciso ir atrás, buscar soluções, hoje a gente tem acesso a tudo, gente, tudo. Agora eu tô aprendendo a usar o chat GPT, tudo que eu quero, que eu tenho dúvida, eu pergunto pra ele, me responde, meu Deus, né? Tá melhor que o Google. Isso tudo facilitou a nossa vida. E tem ali formas de a gente aprender. Tem aulas no YouTube gratuitas, tem profissionais, bons profissionais que podem te ajudar em determinada área, se for o caso, né? Então, entenda que a gente precisa ser lapidada. Aqui eu coloquei, né? Para nos aproximarmos da melhor versão de nós mesmos. É claro que a gente não vai buscar uma perfeição e nem sempre a gente vai querer ser a melhor versão de nós mesmos. Às vezes a gente não quer isso e não existe um problema nisso, tá tudo bem. Mas como seres humanos, se nós não estivermos caminhando em direção a uma evolução, a uma melhoria como seres humanos e pessoas e profissionais, então de nada vale nossa vida. Eu estar estagnada ou no marasmo, ou achar que eu sou o suficiente, ou que tudo que eu sei é suficiente, é um erro. Eu preciso voltar. Isso é o meu ego gritando ali, dizendo que cheguei já no ápice, não resta mais nada para sua vida. Então, eu preciso olhar para tudo isso e entender que não, eu não nasci pronta. Eu preciso lapidar as áreas, eu preciso desenvolver habilidades, eu preciso me encontrar nessa essência de busca por aquilo que eu não sei e que eu não sou tão boa. Porque em um momento você vai encontrar, você vai aprender, você vai saber, falando aqui sobre a tua autoimagem, você vai saber se vestir melhor, fazer uma maquiagem que combine melhor com você, vai entender melhor como que teu cabelo cai melhor no teu rosto. Você vai e, se for possível, contratar profissionais para te ajudar com isso, ótimo, né? Aí outros pontos também. Se eu hoje atendo, se eu tenho uma empresa, se eu atendo qualquer tipo de... em qualquer área que eu esteja, que eu atenda clientes, faça com maestria. Se profissionalize, busque uma expertise maior em vendas,
em técnicas de venda, em expansão para o teu negócio, em liderança, em motivação de equipe, em técnicas, em desenvolvimento, em cursos e tudo mais. Tudo isso vai te ajudar a ser melhor, a lapidar-se profissionalmente também. Então, quando a gente olha, né, eu comecei aqui falando, muitas vezes parece que a grama do vizinho é mais verde, porque a gente compartilha só as coisas boas, né? A gente não vai compartilhar todo o sofrimento, toda a dedicação, Eu paro pra pensar, hoje as pessoas olham e dizem, poxa, mas tu escreveu um livro, né, e parece que foi tão fácil, não foi, né? Eu passei muitos meses escrevendo, montando os textos. É claro que 80% do livro eu já tinha praticamente pronto os assuntos, os textos, né? Porque eu tinha muito conteúdo. Mas eu olho para trás e eu ainda não acredito que o tempo passou e eu escrevi. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E é muito maravilhoso quando o tempo passa e você fez aquilo que você deveria ter feito. E eu olho para trás e digo, meu Deus, se eu não tivesse escrito esse livro, o que eu estaria fazendo hoje? O que eu estaria fazendo? Talvez eu estaria vivendo uma crise existencial. Por quê? Porque foi me passada uma mensagem, uma missão do que eu deveria fazer e eu não fiz. Entende? Então, esteja atenta a esses detalhes, a esses sinais, ao teu coração, a importância de lapidar o teu ser e entender que a gente não nasce pronto. A gente precisa lapidar, a gente precisa estar em constante movimento. Porque isso faz parte da nossa evolução como seres humanos. E essa é a nossa mensagem do dia 1º de março, com muito, muito amor e um pouquinho de puxão de orelha sempre, que faz bem, né? Se ressoa com o teu coração, me deixa saber. Deixa tua mensagem aqui no Spotify ou no YouTube, ou me manda lá no Instagram, @chaimanfro. Um beijo e até amanhã.